Por favor, vamos à nossa mensagem. Mensagem de ambientação número 6. Na via pública, demonstrar com exemplos que o espírita é cristão em qualquer local. A vinha do Senhor é o mundo inteiro. Colaborar na higiene das vias públicas, não atirando detritos nas calçadas e nas sarjetas. As pessoas de bons costumes se revelam nos menores atos. Consagrar os direitos alheios, usando cordialidade e brandura, como todo transuente, seja ele quem for. Transeunte. Transeunte, desculpa. O culto da caridade não exige circunstâncias especiais. Cumprimentar com serenidade e alegria as pessoas que convivem conosco, inspirando-lhes confiança. A saudação fraterna é cartão de paz. Exteriorizar gentileza e compreensão para com todos, prestando de boa mente informações aos que se interessem por elas, auxiliando as crianças, os enfermos e as pessoas fatigadas em meio ao trânsito público, nesse ou naquele mister. Alguns instantes de solidariedade semeiam simpatia e júbilo para sempre. Coibir-se de provocar alarido na multidão, através de gritos ou brincadeiras inconvenientes, mantendo o respeito, o silêncio e respeito junto às residências particulares e justa veneração diante dos hospitais e das escolas, dos templos e dos presídios. A elegância moral é o selo vivo da educação. Abolir o divertimento impiedoso com os mutilados, com os enfermos mentais, com os mendigos e com os animais que nos surjam à frente. Os menos felizes são credores de maior compaixão. Proteger com desvelo caminhos e jardins, monumentos e pisos, árvores e demais recursos de beleza e conforto dos lugares, onde estiver. O logradouro público é salão de visita para toda a comunidade. Vede prudentemente como andas. Paulo, primeira carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 15. Assim, tá bem claro, né? Como nós devemos proceder a todo instante, não só dentro da nossa casa, mas também fora dela, né? É aquilo de o que a gente não quer para a gente não vai querer para os outros. É sujar as cidades, ser bem tratado. Então, a gente tem que tratar as pessoas sempre com respeito, seja de que forma elas te apresentam e estejam. E tendo todo esse cuidado em relação ao nosso planeta e em relação ao nosso próximo, né? Foi isso que eu entendi, a lição de hoje, a Obrigado, mensagem. Rosemary. Obrigado. Mais alguém? Então vamos à nossa prece, por favor. Então vamos orar. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai Criador, nosso Mestre Jesus, por esse estudo. Nós estamos aqui reunidos nesta noite para o estudo do livro A Gente. Assim, pedimos sua permissão para iniciarmos o nosso trabalho. Assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, Rosemary. Obrigado, Edmilson. Então vamos lá, pessoal. Estamos no capítulo 3, item 20, iniciando o item que vai tratar sobre a destruição dos seres vivos uns pelos outros. Tá bom? Então vamos lá, Carlão. Boa noite, pessoal. Destruição dos seres vivos uns pelos outros. A destruição recíproca dos seres vivos é, dentre as leis da natureza, uma das que, à primeira vista, menos parece conciliar-se com a bondade de Deus. Pergunta-se por que lhes criou ele a necessidade de mutuamente se destruírem
para se alimentarem uns à custa dos outros. Para quem apenas vê a matéria e restringe a vida presente à sua visão, há disso, com efeito, parecer uma imperfeição na obra divina. É que, em geral, os homens apreciam a perfeição de Deus do ponto de vista humano, medindo-lhe a sabedoria pelo juízo que delas formam. Pensam que Deus não poderia fazer coisa melhor do que eles próprios fariam. Não lhes permitindo a curta visão de que dispõem apreciar o conjunto, não compreendem que em bem real possa decorrer de um mal aparente. Só o conhecimento do princípio espiritual, considerado em sua verdadeira essência, e o da grande lei de unidade que constitui a harmonia da criação, pode dar ao homem a chave desse mistério e mostrar-lhe a sabedoria providencial e a harmonia, exatamente onde apenas vê uma anomalia e uma contradição. Ok, então aí, né, nessa introdução, ele faz esse preâmbulo de algo que nós ainda até então não conseguimos dimensionar, mas que tudo está a serviço mútuo, né, com o objetivo final do progresso, né? Então, nesse capítulo, nós vamos desenvolver esse entendimento aí, e nesse primeiro parágrafo, então, ele faz apenas uma ambientação do tema, né? Ou seja, nossa visão pequena, nossa, muitas das vezes, necessidade de diminuir a inteligência, né, a sabedoria divina a essa curta visão que nós já alcançamos, nos leva a interpretações muito equivocadas a respeito de algo que é muito distante da nossa compreensão ainda, né? Então, essa já é a ambientação do tema que será tratado aqui nesse item. E lembrando aqui, né, Mauro, que lá no Livro dos Espíritos, a terceira parte do Livro dos Espíritos, ele tem lá a lei de destruição. É exatamente isso que ele está explicando aqui. E eles dizem lá, onde nós vemos destruição, eles veem reconstrução. Então, destrói-se uma coisa para reconstruí-la de uma forma mais apropriada, mais adequada, mais aperfeiçoada. Ok. Podemos? Vamos lá. 21. A verdadeira vida, tanto do animal como do homem, não está no invólucro corporal, do mesmo modo que não está no vestuário. Está no princípio inteligente que preexiste e sobrevive ao corpo. Esse princípio necessita do corpo para se desenvolver pelo trabalho que lhe cumpre realizar sob a matéria bruta. O corpo se consome nesse trabalho, mas o espírito não se gasta. Ao contrário, sai dele cada vez mais forte, mais lúcido e mais apto. Que importa, pois, que o espírito mude mais ou menos frequentemente de envoltório? Não deixa por isso de ser espírito. É precisamente como se um homem mudasse 100 vezes no ano as suas vestes. Não deixaria por isso de ser homem. Ok. Por meio. Então, Opa! só um minuto. Então, aqui, né, novamente, ele está dando mais importância à questão espiritual, e aí ele aborda o princípio inteligente e o espírito com E maiúsculo. Dois agentes, né? Então, o princípio inteligente, que vai animar, né, o animal, e o espírito com E maiúsculo, que ele coloca aqui no texto, que vai seguir no seu caminho de progresso, né, vida a vida. E o que é material está destinado aos processos da matéria, ou seja, formação, né, e destruição. Faz parte de tudo que é material. E o nosso corpo é material. Então, ele vai também estar sujeito a essas mesmas ordenações, essas mesmas leis, né? Então, nós nascemos, crescemos, né, fazemos o que tem que fazer, e essa vestimenta perece. Nós não, tá? Não é nenhuma novidade aqui. Vamos lá. Por meio do incessante espetáculo da destruição, ensina Deus aos homens o pouco caso que devem fazer do envoltório material e lhes suscita a ideia da vida espiritual, fazendo que a desejem como uma compensação.
Objetar-se-á, não podia Deus chegar ao mesmo resultado por outros meios, sem constranger os seres vivos a se autodestruírem? Desde que na sua obra tudo é sabedoria, devemos supor que esta não existirá mais num ponto do que nos outros. Se não o compreendemos assim, devemos atribuí-lo à nossa falta de adiantamento. Contudo, podemos tentar a pesquisa da razão do que nos pareça defeituoso, tomando por bússola este princípio: Deus há de ser infinitamente justo e sábio. Procuremos, portanto, em tudo a sua justiça e a sua sabedoria, e curvemo-nos diante do que ultrapasse o nosso entendimento. De novo, nessa fala, ele mostrando aí a nossa limitação para compreendermos determinadas circunstâncias, né, que essa sabedoria divina coloca para tudo que existe, né? Na certeza de que tudo, sim, se existe, é porque tem uma função determinada no todo, né? No conjunto, objetivando sempre um objetivo sublime, maior, né? Então, aqui ele está reafirmando essa ideia. Vamos lá. Lembrando a nossa humildade, né? Curvemo-nos diante da sabedoria, Exatamente. Daquilo que nós não sabemos, né? o que ultrapassa o nosso entendimento. É. Mas curvar é que é difícil. Para o egoísmo, para o orgulhoso é muito difícil esse curvar-se diante mesmo de uma evidência, né? Que a gente está vendo, está observando, mas curvar-se diante de uma evidência para o orgulhoso é muito difícil. Mauro, rapidinho. É, não sendo, né, um homem espírita que vai ter esse conhecimento, como ele entende essa parte aqui? É desejar a vida espiritual como uma compensação. É, ele, por meio da incessante espetáculo da destruição, ensina Deus aos homens o pouco caso que devem fazer do envoltório material. E lhes suscita a ideia da vida espiritual, fazendo que a desejem como uma compensação. Isso, uma compensação às dificuldades vividas da matéria. O que a gente espera numa compensação? Bom, eu vou passar por isso, mas espero aquilo. Essa é a compensação, não é? Eu trabalho o mês inteiro, espero como compensação o salário no final do mês, né? Então, esse tipo de compensação. Então, a vida física, como ele fala aqui, né? Essa situação vivida no envoltório carnal, as dificuldades vividas, né, tudo mais, faz com que nós possamos projetar como algo melhor a vida espiritual. Essa seria a compensação. E não nos apegarmos, né, como única solução à vida material. Ou seja, sairmos da visão materialista para expandirmos essa visão, né, da vida espiritual. Beleza. Muito pelo contrário, ele fala até para desprezar a matéria, né? Exatamente. E desprezar aí E no aqui, gente, sentido de entendamos que menos desprezar importância, né? isso não é desvalorizar a matéria. A matéria tem importância, é importante. Nós vivemos no estágio que ainda habitamos corpos materiais, mas não pode ser prioritária. Quando ele diz desprezar, é não priorizar a matéria, nesse caso, em detrimento ao espírito. Ela é meio, não fim, né? Ela é o meio para Exatamente. alcançar o fim. O fim é a vida espiritual é, em sublimação. E o meio para alcançá-la passa pela vida material, pela relação com a matéria, né? Vamos lá? E fim aí é de finalidade, né? Não é não é de término. É, 22. Uma primeira utilidade que se apresenta de tal destruição, utilidade sem dúvida puramente física, é esta: os corpos orgânicos só se conservam com o auxílio das matérias orgânicas, matérias que só elas contêm os elementos nutritivos necessários à transformação deles. Como instrumentos de ação para o princípio inteligente, precisando os corpos ser constantemente renovados, a providência faz que sirvam ao seu mútuo entretenimento.
Eis porque os seres se nutrem uns dos outros. Mas então é o corpo que se nutre do corpo, sem que o espírito se aniquile ou altere. Fica apenas despojado do seu envoltório. É Aí isso ele aí. sugere a revista Espírita. É isso aí. Então, são essas necessidades que a vida nos impõe, a vida orgânica nos impõe, onde nos leva, pela lei de conservação, né, a consumir os recursos que sejam adequados a cada estrutura. Então, você vê que existem determinados animais que não consomem proteína animal, se consomem o que é vegetal, não é isso? Então, seu sistema digestório nem suporta o alimento de outro tipo. Então, isso é o equilíbrio estabelecido, assim como outros vão consumir proteínas já processadas, e assim vai. Então, é essa harmonia, né, que existe na infinita sabedoria de Deus. Ok? Então, não existe aí nenhum tipo de ideia de destruição, existe uma ideia de harmonização, né, entre as espécies. Tudo bem? Vamos lá nessa referência, pessoal, lá da Revista Espírita, na página 241. Para achar aqui. Acharam aí, não, né? Não. Espera que eu vou chegar lá. É, depois eu vou filtrar isso aqui, porque o texto em si, que está lá na Revista Espírita, né, fala de um caso de suicídio, né? Eu acho que não vai caber muito no nosso, não vai somar muito no nosso estudo agora. Depois eu vou pegar lá o texto que ele está selecionando e coloco aqui para a gente dar uma lida, tá bom? Vamos lá, 23. Beleza. 23. Há também considerações morais de ordem elevada. É necessária a luta para o desenvolvimento do espírito. Na luta é que ele exercita suas faculdades, o que ataca em busca do alimento e o que se defende para conservar a vida, uso de habilidade e inteligência, aumentando em consequência suas forças intelectuais. Um dos dois sucumbe, mas em realidade, que foi o que mais forte ou mais destro tirou do mais fraco? A veste, a veste de carne, nada mais. Ulteriormente, o espírito que não morreu tomará outra. Ok, então ele dá a conclusão a esse raciocínio, né? Ou seja, o que vai perecer é a vestimenta física, parte dessa propriedade, né, que é o processo mútuo de manutenção da existência, ou seja, precisa se alimentar, o corpo precisa se nutrir e acaba se servindo uns dos outros dentro dessa escala, né, que foi estabelecida aí para a manutenção das espécies. Lá na Revista Espírita, então, quando ele vai tratar do item extinção das raças, ele diz assim:
Na extinção das raças, geralmente não se leva em conta que apenas o ser material é destruído, e se esquece o ser espiritual, que é indestrutível e que apenas muda de vestimenta, porque a primeira não era mais compatível com o seu desenvolvimento moral e intelectual. Suponhamos toda a raça negra destruída. Não será destruída senão a vestimenta negra, mas o espírito com E maiúsculo, que vive sempre, revestirá primeiramente um corpo intermediário entre o negro e o branco, e mais tarde um corpo branco. É assim que o ser colocado no último degrau da humanidade atingirá, num tempo dado, a soma das perfeições compatíveis com o estado do nosso globo. Assim, não se deve perder de vista que a extinção das raças só atinge o corpo e em nada afeta o espírito. Longe de sofrer com isso, o espírito ganha um instrumento mais aperfeiçoado, provido de cordas cerebrais que respondem a um maior número de faculdades. O espírito de um selvagem encarnado no corpo de um sábio europeu não seria mais sábio e não saberia o que fazer de seu instrumento, cujas cordas inativas atrofiar-se-iam. O espírito de um sábio encarnado no corpo de um selvagem seria como um grande pianista ante um piano ao qual faltassem muitas cordas. Esta tese foi desenvolvida num artigo da Revista Espírita, da Revista de abril de 1862, sobre a perfectibilidade da raça negra. E é por essas colocações, né, que muita gente atribui a pecha de racista a Kardec, né? Não é nada disso. Nós temos que ler o artigo como um todo para que a gente possa fazer a devida compreensão. O artigo aqui como está, por isso que Kardec teve muito cuidado, né, em separar aquilo que ele trouxe para o corpo de doutrina e aquilo que ele divulgou na Revista Espírita como laboratório, né, para a percepção da compreensão das pessoas a respeito de determinados temas. Esse aqui é um. Dizer que um espírito encarnado, numa determinada encarnação, né, como negro, ter que transitoriamente passar por outras formações físicas até chegar à condição branca, dá como se fosse uma pré-condição, o que não guarda nenhuma relação com o que o postulado doutrinário nos diz. Não há aí, em nenhum ponto da doutrina espírita, algo que afirme isto. Eu posso, sim, numa encarnação, né, revestir uma vestimenta física numa determinada etnia e outra em outra. A cor dessa vestimenta não vai determinar limitações, né, para o ser espiritual, de forma alguma. Até porque existe a relação entre o espírito que vai reencarnar e o instrumento físico que ele vai utilizar. Se houver limitação, será porque o espírito precisa dessa limitação naquela experiência, e não que uma determinada etnia servirá como bloqueio disto. Então, temos que fazer essas considerações aqui a respeito dos artigos que são colocados na Revista Espírita. Essa é uma delas que os detratores de Kardec se utilizam para argumentar que Kardec era racista, né? Mas não se aprofundam dentro do estudo que ele apresenta quando ele fala sobre isso. O que ele analisava era que, antropologicamente, a formação cranial, cerebral de determinados grupos, né, fisiologicamente, biologicamente, anatomicamente, levava a compreender uma inferioridade na capacidade
de desenvolvimento cerebral. Pelo tamanho, pela organização, né? Kardec trata desse assunto. Só que as pessoas ignoram esse pedaço da fala de Kardec para dizer que Kardec achava que o negro era inferior. Pelo contrário, nesse mesmo artigo, ao final, ele fala exatamente sobre isso, né? Que não é, de forma alguma, a tonalidade do corpo que dará ou fará com que aquele espírito seja inferior, tá? E sim a evolução do próprio espírito. Diga, Carlão. Acho que nesse mesmo artigo, acho que eu cheguei a ler isso daí quando eu estava dando uma lida aqui. Não é o que ele fala sobre frenologia? Ele É, disseca o que é a É, frenologia, aí desmonta essa exato. teoria toda aí que exatamente, o pessoal usa. tá? Mas ele cita aqui esse artigo que ele colocou na Revista Espírita para falar sobre que o que é destruído é o corpo e não o espírito. Por isso que ele traz essa referência para esse artigo da Revista Espírita que nós acabamos de ler aqui. Beleza? E a frenologia era um tema discutido nas academias, à época de Sim. Kardec. Então ele traz isso aí para discussão. Ele não tá fechando, ele não fechou a questão em cima da frenologia. Ele trouxe a ciência pensa dessa maneira, um pensa desse jeito, outro pensa desse jeito. É como essas características que ele coloca aqui, como é que é essas teorias que ele coloca. Então, tinha várias teorias sobre a frenologia. Então, ele coloca lá para ser discutido. Mas ele não afirma que isso é inferioridade. Isso mesmo. Vamos à frente? 24. 4. Nos seres inferiores da criação, naqueles a quem ainda falta o senso moral, em os quais a inteligência ainda não substituiu o instinto, a luta não pode ter por móvel senão a satisfação de uma necessidade material. Ora, uma das mais imperiosas dessa necessidade é a da alimentação. Eles, pois, lutam unicamente para viver, isto é, para fazer ou defender uma presa, visto que nenhum móvel mais elevado os poderia estimular. É nesse primeiro período que a alma se elabora e ensaia para a vida. No homem, há um período de transição em que ele mal se distingue do bruto. Nas primeiras idades, domina o instinto animal e a luta ainda tem por móvel a satisfação das necessidades materiais. Mais tarde, contrabalançam-se o instinto animal e o sentimento moral. Luta então o homem não mais para se alimentar, porém para satisfazer a sua ambição, ao seu orgulho, a necessidade que experimenta de dominar. Para isso, ainda lhe é preciso destruir. Todavia, à medida que o senso moral prepondera, desenvolve-se a sensibilidade, diminui a necessidade de destruir, acaba mesmo por desaparecer, por se tornar odiosa. O homem ganha horror ao sangue. Ok. Então a gente está vendo aí, lembra aquela máxima? No início é o instinto, depois corrompido. Lembra? Então, tá aqui, ó. Ele faz a separação aqui, ó. Nos seres inferiores, ele dá a condição qual é, né? Então eles lutam lá unicamente para viver, isto é, para fazer ou defender uma presa, visto que nenhum móvel mais elevado os poderia estimular, porque não possui mesmo nada elevado que possa lhe estimular, né? Ele fala lá, é nesse princípio, não, desculpa, é nesse primeiro período que a alma se elabora e ensaia para a vida. Beleza? Beleza. Estamos falando aqui de princípio inteligente, ok? Princípio inteligente. No segundo, no homem, já é o ser inteligente. Ok? O ser inteligente. Já é o espírito. Senso moral estabelecido, livre-arbítrio estabelecido, aquele que vai acumular experiências, aprendizagens e tudo mais. E aí ele diz: no momento em que ele começa a elaborar e utilizar essa inteligência, é onde ele está corrompido. Esta corrupção, né, o que vai promover? Ou é promovida pela ambição, pelo orgulho, ou seja, pelas vicissitudes morais que também vão ser experimentadas, muitas das vezes cultivadas, e que nos atrasam na caminhada. Ok? Entendemos isso aqui, pessoal?
Isso aqui é a elaboração do entendimento, né, que Kardec está fazendo sobre essas reflexões que nós acabamos nos itens anteriores. Ele está fazendo aqui a evolução desse raciocínio. Tudo bem? Podemos seguir? Vamos lá. Contudo, Oi? Vamos lá. contudo, contudo, a luta é sempre necessária ao desenvolvimento do espírito, pois, mesmo chegando a esse ponto que parece culminante, ele ainda está longe de ser perfeito. Só à custa de muita atividade adquire conhecimento, experiência e se despoja dos últimos vestígios da animalidade. Mas, nessa ocasião, a luta de sangrenta e brutal que era se torna puramente intelectual. O homem luta contra as dificuldades, não mais contra os seus semelhantes. Aí tem a nota aí. Pode seguir a nota? Pode ler. Sem prejulgar das consequências que se possam tirar desse princípio, apenas quisemos demonstrar, mediante essa explicação, que a destruição de uns seres vivos por outros em nada infirma a sabedoria divina e que, nas leis da natureza, tudo se encadeia. Esse encadeamento forçosamente se quebra desde que se abstrai do princípio espiritual. Muitas questões permanecem insolúveis, por só se levar em conta a matéria. Ok. As do- Então, ele está aqui mostrando, né, esse encadeamento. Essa é uma grande bifurcação que existe, né, no movimento espírita em relação a esse encadeamento que ele cita aqui, né? Mas, independente da linha que se estabeleça, o importante é quando nós chegamos na condição de espírito, porque é daí para frente que conta. Na condição de espírito, se somos uma criação à parte, como diz o livro dos Espíritos, ou se esse espírito com E maiúsculo é parte ou resultado de um processo contínuo, isso é secundário, porque o que vai valer é o que conta a partir da condição de espírito com E maiúsculo. E é por onde a gente acumula experiências, é por onde começa o nosso processo de provas e expiações, de aprendizagem, de evolução. Evolução do espírito, enquanto essa cocriação divina, né? Então, aí ele faz aqui essas considerações, que são considerações de Kardec. Você vê que não tem um espírito assinando isso aqui, né? São reflexões de Kardec a respeito desse tema. Bem, vamos em Continua? frente. As Continua. doutrinas materialistas trazem em si o princípio de sua própria destruição. Têm contra si não só o antagonismo em que se acham com as aspirações da universalidade dos homens e dissolventes da sociedade. Opa, perdão. E Não, suas pulou. consequências morais, que farão seja elas repelidas como dissolventes da sociedade. Mas também a necessidade que o homem experimenta de se inteirar de tudo o que resulta do progresso. O desenvolvimento intelectual conduz o homem à pesquisa das causas. Ora, por pouco que ele reflita, não tardará a reconhecer a impotência do materialismo para tudo explicar. Como é possível que doutrinas que não satisfazem ao coração, nem à razão, nem à inteligência, que deixam problemáticas as mais vitais questões, venham a prevalecer? O progresso das ideias matará o materialismo, como matou o fanatismo. Ok. Então tá aí, né? Kardec, então, tecendo considerações a respeito daquilo que à época, principalmente, se discutia muito, né? A questão da evolução das espécies, surgimento do homem na Terra e tal, muita coisa muito incipiente ainda, muito iniciante, e Kardec, então, já trazendo essa lucidez aqui a respeito dessas teorias. Beleza? Vamos em frente? Mas então, capítulo 4. Laura, só um instantinho. Opa, Pois opa. não. Esse matou o fanatismo aqui é o quê? Matou o fanatismo? Materialismo, né? Hã?
Esse fanatismo aqui, ele quer dizer o quê? Tá falando do progresso das ideias aí, né? Ah, então, o No finalzinho fanatismo, lá, no finalzinho. então, o fanatismo, ele é algo que nos impede de olhar por outros aspectos aquele ponto que é indiscutível. Assim. Então, o que ele está falando aqui? O progresso das ideias. Como é que a gente consegue o progresso das ideias? Com o estudo, né? Com a compreensão, com a razão, né? A gente vai entendendo melhor e vai ampliando aquela ideia inicial, tendo outras interpretações, entendimentos sobre elas. Então, ele diz lá: o progresso das ideias matará o materialismo como matou o fanatismo. Como é que ele matou o fanatismo anteriormente? O que nós acreditávamos? A chuva é de ordem. Né, quer dizer, a chuva não. A chuva também, eles oravam para os deuses para receber a chuva. Né? A chuva não era uma divindade, mas eles acreditavam que existia uma divindade que cuidava das águas, da terra, da fertilidade, da guerra, não era assim? Isso Sim. era ponto indiscutível, ou seja, fanático. À medida Sim. que nós fomos elaborando o conhecimento, desenvolvendo a inteligência, a capacidade de observação e de criar entendimento sobre isso, nós começamos a absorver, observar que não, isso não tem nada de divino. Isso faz parte das leis naturais. Existem ciclos, existem momentos que você planta, que você vai colher, né? Que você fertiliza, e assim foi. Foi a observação, foi o progresso das ideias que fez com que isso deixasse de ser fanático e passasse a ser compreensivo. Entendi. Entendi. Beleza? Uma Legal. coisa que a gente pode lembrar, né, Mauro? É o fanatismo durante a Idade Média. O Sim, fanatismo na Idade Média matou milhares de pessoas, só porque não acreditavam de uma maneira que o outro acreditava. Então, especialmente os chamados bruxos ou bruxas, né? Os médiuns, foram queimados vivos, fanaticamente, pela igreja, por uma instituição religiosa. E isso é fanatismo. E ao longo do tempo, esse fanatismo vai sendo aniquilado. Infelizmente, ainda existe hoje fanatismo religioso, fanatismo político, fanatismo do futebol. Tem gente que vai no campo de futebol para matar o outro, matar o adversário, matar o oponente, nem adversário, né? Matar o concorrente. amigo. Então, é isso que o Kardec. É, é isso que Kardec está nos chamando aqui, que o esclarecimento, a luz matará a treva. Então, a luz do conhecimento matará a treva do fanatismo. Assim. Verdade. Diga, Carmen. Carmen? Bom, ela está com alguma dificuldade lá. Quando ela entrar, a gente atende a Carmen. Vamos à frente. Oi, Abre. Oi. Então, aqui. Então, ó, é que eu me lembrei aqui, eu queria perguntar uma coisa. Só a custa de muita atividade adquire conhecimento, experiência e se despoja dos últimos vestígios da animalidade. Uhum. Acho que é duas perguntas numa. Dois vestígios da animalidade. Então, o espírito foi criado simples e ignorante, né? Sim, O espírito. E ele veio se desenvolvendo. Então, assim, a animalidade que a gente tinha no início e fomos adquirindo consciência para adquirir as coisas, para se alimentar, éramos brutos nas nossas ações, sim, certo? sim. Então, aí, então, nós agíamos com brutalidade, com instinto, né, para a sobrevivência, e éramos brutos. Isso é animalidade, não é isso? Isso, é isso que Sim, ele fala. animalidade. Tá. Então, assim, agora uma outra coisa para mim reentender.
Você falou Lembrando do que a animalidade no comportamento não é a mesma coisa de você ter sido um animal XYZ. É a Não, sim, animalidade, na ação. na ação, como eu falei. Tá. Aí você falou lá da outra vez que a gente falou dos três reinos, né? Mas Isso, dorme na pedra, que você diz que é de Leon Denis, isso. Denis, a ideia. E que esse é um princípio espiritual, que vai ser sempre um princípio espiritual, diferente do espírito. E Sim, que nem sim, princípio espiritual é uma coisa e o espírito com E maiúsculo é outra. então, é isso. E aí, por exemplo, eu acho que eu entendi que você disse que Deus pode ser, eu acho que eu me esqueci, mas acho que foi isso. Desse princípio espiritual, ele usa para criar o espírito. Isso? Sim, Tá, então, o fluido cósmico universal, ele, ele retira, né, o fluido material e o fluido espiritual, né? Esse fluido espiritual seria o princípio espiritual, tá. Então, que é a o que, pedra, que é o que permite aos animais, como nós já estudamos aqui, ter aquela inteligência rudimentar, né, para que eles possam agir minimamente para o cumprimento das leis da natureza, né? tá. Mas eles E vamos, não vão elaborar sim, raciocínios lógicos, né? Não vão desenvolver sentimentos, né? sim. Tá, então tá. Então, assim, a animalidade foi essa que você até falou, né? A animalidade não do animal, mas a animalidade da nossa natureza Do bruta, ainda comportamento, comportamento, comportamental. comportamental. Tá bom, obrigado. Obrigado. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá. Capítulo 4. Papel da ciência na Gênese. 1. A história da origem de quase todos os povos antigos se confunde com a da religião. Se confunde com a da religião deles, de onde terem sido religiosos os seus primeiros livros. E como todas as religiões se ligam ao princípio das coisas, que é também o da humanidade, elas deram sobre a formação e o arranjo do universo explicações em concordância com o estado dos conhecimentos da época de seus fundadores. Daí resultou que os primeiros livros sagrados foram ao mesmo tempo os primeiros livros de ciência, como foram, durante largo período, o Código Único das Leis Civis. Ok, por que que isso aconteceu, gente? O que que a ciência busca fazer? Hein? A origem das coisas. Explicar a origem das coisas, ou como as coisas acontecem, né? Então, ela observa, cria hipóteses, submete essas hipóteses a determinadas comprovações, testes de comprovação. Em se comprovando, cria-se, então, suas teorias, teoremas e tudo mais, né? Se ratifica aquilo. A questão da religião, o que que ela buscava fazer? Também explicar, mesmo de forma, muitas das vezes, equivocada, fantasiosa, mas eles buscavam explicar aquilo sobre um olhar é, é, transcendental, né? Não importa, o entendimento que se tinha à época. Por isso que ele fala aqui que a religião se mistura, porque no início o que se tinha eram as ideias religiosas conduzindo o entendimento da massa. Né? Olha lá o teorema, né, de que o Sol é que girava em torno da Terra. Quem trouxe isso? A igreja. Depois as pessoas foram observando, peraí, não é bem isso não. É o contrário. Né? E aí tiveram que passar ainda alguns, né, a desdizer o que diz para poder se manter vivo, né, até que não houve mais meios de aquilo ficar oculto.
E aí foi revelado de fato, e a igreja teve que mudar, ou seja, a religião teve que mudar o seu posicionamento a respeito de vários assuntos. Mas no início é assim que acontecia mesmo. Era a igreja que ditava as explicações das coisas que até então não se poderiam compreender. Então, à medida que a ciência vai evoluindo, e a ciência vai evoluindo com a razão, né, então as coisas vão ganhando outro peso, saindo do fantasioso e chegando ao concreto. Tá bom? Então é o que ele está explicando aqui. A origem Por isso, das. Oi? Por isso Galileu Galilei teve que se desmentir, né? Exato. Porque quando ele descobriu que não era o Sol que girava assim a Terra, né? Giordano Bruno já tinha sido queimado. Ele falou: eu não vou me entrar nessa. Então, Exatamente. fanaticamente, respondendo a pergunta dos alunos, fanaticamente ele, não, eu não sou tão fanático assim. Eu quero continuar vivo. Exatamente. Não só ele, como tantos outros que Tantos outros. enfrentaram a igreja, desmontando as suas teologias lá, né? Então é por isso aqui. Nosso princípio sempre foi esse, né? Quando não se tem uma resposta que a ciência possa trazer solidez àquele raciocínio, a gente normalmente tende ao fantasioso ou ao religioso, porque aquilo vai, de alguma maneira ou por algum tempo, nos satisfazer, né? Vamos lá? Bom, 2. Nas eras primitivas, sendo necessariamente muito imperfeitos os meios de conservação, De muito eivado observação. de, De observação. perdão. Observação. Nas eras primitivas, sendo necessariamente muito imperfeitos os meios de observação, muito eivadas de erros grosseiros haviam de ser as primeiras teorias sobre os sistemas do mundo. Olha aí, tá Mas, vendo? mas, ainda que quando esses meios fossem tão completos quanto são hoje, os homens não teriam sabido utilizá-los. Aliás, tais meios não podiam ser senão fruto do desenvolvimento da inteligência e do consequente conhecimento das leis da natureza. À medida que o homem se foi adiantando no conhecimento dessas leis, também foi penetrando os mistérios da criação e retificando as ideias que formaram acerca da origem das coisas. Ok, perfeito. Então, veja bem, nós não temos, de forma alguma, que temer o desenvolvimento dos nossos raciocínios a respeito das coisas. Por quê? Porque todos nós estamos em processo de construção desse mesmo entendimento, né? Uns podem não aceitar ou não compreender determinadas ideias, outros aquilo já cabe perfeitamente e aquilo se expande. Então, um ponto que eu sempre coloco aqui é essa questão dos animais, né? Existe uma corrente que pensa de um jeito, existe outra corrente que pensa de outro jeito, ok. Estamos seguindo o mesmo fim, né? Tanto um quanto o outro, em algum momento, vão se unir. Ou seja, o entendimento comum, tanto de uma teoria quanto de outra, em algum momento aquilo vai se unir e trazer o perfeito entendimento a respeito desse tema, como de qualquer outro, ok? Por isso que nós, estando em estágios diferentes de progresso, faz com que, na troca dessas percepções, a gente caminhe mais rapidamente para essa confluência, né, de percepções e entendimentos. Então, não há ali por que criarmos disputas a respeito disso. Nós não temos que nos degladiar em função disso. O que nós temos é que refletir sobre as propostas. Vamos pensar sobre isso. Isso aqui faz sentido? Isso aqui responde a todas as questões? Ah, responde. Então, provavelmente é o caminho mais correto. Aquela que não consegue responder ou seguir um caminho lógico tem lá as suas dificuldades. Então, muito provavelmente, essa ainda não é a mais perfeita. Como nos explicou aqui no item anterior, quando ele fala do materialismo. Por que o materialismo não vai em frente? Porque ele não consegue responder
a todas as questões que estão diante de nós. Por isso ele acaba naufragando, né? Diga, Sandra. Eu estava pensando aqui, Mauro, sobre a questão da polêmica de alimentação animal e alimentação não animal, né? Se a gente alinhar esse pensamento com o que você falou, a gente pode entender o seguinte: existem certas pessoas que não se aderem bem à alimentação, isso baseado no que você falou e me esclareceu. A gente simplesmente tem que acatar a ideia de que alguns precisam daqueles nutrientes que vêm da alimentação animal. E tem outros que não sentem a mínima vontade, não gostam do gosto, ou seja, não é manipulado por nenhum tipo de pensamento A ou B. É porque ela simplesmente não encontra ali vontade, né? E tudo bem, é o que você me passou aí há pouco. Quer dizer, aquela coisa que você não deve deixar de se alimentar dos nutrientes que a carne dá. Não é isso, é que o meu corpo não aceita, eu não funciono bem digestivamente, eu não fico bem com a minha consciência, isso não é bom, mas para outros está tudo bem. É isso mesmo que eu entendi ou eu estou errada, Mauro? Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Ou seja, gente, biologicamente, a gente tem que entender isso, né? Biologicamente, nós somos iguais. Biologicamente, nós somos iguais. Mas o espírito, ele exerce influência sobre o corpo. Então, vamos imaginar, hipoteticamente, que alguns de nós tenha vindo de um planeta porventura mais adiantado, mas que nós, esses irmãos, não acompanharam a evolução desse mundo. Beleza? Não acompanharam. Então vão ser migrados para cá. E só que lá já se existia um hábito, já o corpo lá já processava de outra maneira, né? E ele já havia se acostumado de não fazer uso, por exemplo, de proteína animal. Beleza? Sim, sim. Então o espírito vem de lá para cá com essa experiência. Quando ele recebe um organismo, né, teoricamente menos adiantado do que aquele que ele se revestia em outros mundos, é natural que ele sinta essa diferença, que ele, enquanto espírito, diante de algo que ele já havia superado, ele crie uma dificuldade, ele crie uma aversão, beleza? Porque a aversão não é fisiológica, a aversão é do psiquismo, né? Sim. Então, ele vai demonstrar isso nos seus hábitos. Entendi. Tudo bem, vida que segue. Nós não estamos caminhando para o mundo de regeneração? Como será no mundo de regeneração a nossa relação alimentar? Não se sabe, não chegamos lá ainda, É, mas já existe, né, no mundo como um todo, uma certa moderação, né, nos hábitos alimentares, né? sim, Dadas, vou botar aqui, rejeições, né? Ou mau funcionamento em relação a alguns alimentos, né? Mesmo aqueles mais simples, por exemplo, o leite de vaca, tem gente que já, quando nasce, né? é meu caso. No primeiro Aham. contato, no primeiro contato, já tem uma dificuldade de processar aquele alimento. Então, vai ter que buscar outros alimentos, né? Aí vai buscar o leite vegetal, ou vai buscar um Seja leite, lá. né, menos complexo. A Então, proteína vegetal, né? então, A então, reposição a nível então, de proteína, que é a mas aí, B12. de Aham. novo, a ciência entra para ajustar Isso, isso, para ajudar. para ajudar. Então, já existem ou medicações ou substituições alimentares que vão prover meios daquele organismo se manter. Está Isso. em perfeita harmonia com o que nós acabamos de ler aqui. Ou seja, Certo, é isso que o eu queria progresso da, saber. o progresso da ciência vai prover
os meios para que os espíritos vão se adiantando possam igualmente, né, dar sequência, né, ou seguimento ao seu adiantamento. E assim que Então vai. fica completamente inócuo esse, entre aspas, fanatismo de se separar grupos. Ah, não, aquela galera é do bem, não come Não, animal. Ah, isso é questão de preconceito humano. Isso é preconceito né? humano. E aquele não, aquele ainda come animal. Não é isso, não Não, é isso. O que não, você não, está de forma falando não é alguma. isso. Você Não, está de forma falando de alguma. espírito, é outra coisa. Estou falando de processo natural da evolução, Só para você ter uma ideia, Sandra. Espiritual, tanto da vestimenta física sim. quanto das relações sociais. É isso É que nós isso estamos aí. falando. Lá atrás nós comíamos carne crua. Lá atrás nós comíamos carne crua. Quando éramos, né, primitivos, nós comíamos carne crua, né? A nossa fisiologia estava preparada para isso, né? A nossa dentição, né? A nossa digestão, tudo estava preparado para isso. De lá para cá, isso foi mudando. E nós Sim, mudamos, inclusive, a vestimenta física para este novo período. E estamos ainda em processo contínuo de evolução. de transformação. Aham. É, normal. Ok. Ok? Valdenice, ia falar alguma coisa aí? Não, só para lembrar lá a questão 723 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem a carne alimenta a carne. Então, não há nenhum erro em se alimentar de carne. Agora, a exemplo da Sandra, eu não posso comer carne de vaca, porque não faz digestão. Eu como de manhã e no dia seguinte ela ainda está no meu estômago. Então, eu deixei de comer, tem uns 15 anos que eu deixei de comer carne de vaca, porque me faz mal. Não é porque eu sou fanatismo, sou religioso, sou espírito, sou melhor, em absoluto. Até porque dizem as más línguas, o Hitler era vegetariano. Então, não tem nada a É, ver uma coisa com a outra, né? verdade. A Diga, Bianca quer fazer uma Bianca. pergunta. Então, é só uma curiosidade mesmo. Vocês sabem me explicar por que que essas religiões de matriz africana, elas falam sobre o preceito de não comer carne vermelha como preceito antes das sessões, antes dos rituais deles lá? De certo modo, o André Luiz responde isso, Bianca. Hum, A carne é um alimento que custa a digerir. E a sua prioridade, a prioridade do seu corpo é a alimentação, é a digestão. Então, se você está com o estômago cheio de uma comida pesada, toda a sua energia está voltada para a digestão e não para o trabalho, muitas vezes é sutil, da mediunidade, por exemplo. Então, o André Luiz fala isso. Eu não lembro qual livro agora, mas se não me engano, é no Mundo Maior. Eu não tenho certeza. entendi. Então Também não lá no teria muito Dicionário da Luz ele fala isso. então não teria muito a ver com, tipo, Desculpa, a não energia. Oh, tá ouvindo? estou Não, ouvindo. Bianca, Oi. tem, Oi. tem, tem tudo a ver com a energia. Energia que você precisa dispor para a tarefa, Trabalhar. principalmente mediúnica. Entende? Na tarefa Sim, mediúnica, você despende energia, precisa dela para os trabalhos que vão ser desenvolvidos. Beleza? Se o entendi. seu organismo não faz essa diferença. No momento em que você se alimenta, e dependendo do tipo de alimento, ele vai exigir do seu organismo mais energia para fazer a digestão. E se seu organismo está direcionado para isto, se você submete a ele a uma exigência de dispêndio de energia, você pode trazer problemas fisiológicos, Entendi. né, que pode dar uma série de alterações. Então, tanto é na Uhum. questão do alimento quanto do sexo. Na atividade sexual, você também despende muita energia. Por isso eles falam, né, que o médium lá, antes da atividade, antes do dia lá da atividade X,
você não pode ter relações sexuais e não pode se alimentar de carne, por conta disso. Porque você vai atrapalhar, né, o seu Sim, desempenho na atividade. Esse é um aspecto, né? Mas tem outra corrente que também associa a isso a energia negativa que aquele alimento de carne agrega, porque o animal foi morto e ele sentiu dor e aquilo ficou impregnado, e você vai comer isso e essa energia vem para você. Aí já é outra história, como eu falei lá no início. Quando você não tem o que explicar, ou como explicar logicamente, você vai para o maravilhoso ou para o fantasioso, né? Então existe sim. também esse tipo de entendimento, principalmente por conta dessa matriz africana, né, que eles têm uma relação diferente com a espiritualidade. Quando eu era da Umbanda, eles falavam muito isso. Eles davam essa segunda explicação, que era a Pois é, energia negativa do abate do animal. pois é, mas não guarda nenhuma relação efetiva. É uma questão de crença. Isso Sim. é, isso aí é dogma, porque Uhum. isso não se comprova. Tudo que Sim. aquilo que não se comprova e se faz por mera obediência é dogma. Uhum. Tá? Guardar suas Entendi. devidas proporções, Bianca, é a mesma coisa do banho. Diz que tomar banho com a barriga cheia, ou com o estômago cheio, faz mal. Não é que faz É, mal. O banho de imersão, você esfria a pele. Quando você esfria a pele, todo o seu organismo vai trabalhar para esquentar a pele. E a digestão vai ficar parada. Então vai dar má digestão. Pode dar má digestão. Mas é só isso. sim, É organicamente, fisiologicamente, que é o que está acontecendo. sim. É um caráter mais fisiológico. Isso aí. Exatamente. Gente, o Tá tempo bom, obrigada, passou. gente. Avançamos o nosso horário batido, ó. Nem nos Paramos tocamos. no 3, tá bom. Tá, vamos parar no item 3 aqui, tá? Então, capítulo 4, item 3. Vamos fazer então nossa prece. Angélica, você pode fazer nossa prece, querida? Por favor. Posso sim, Mauro. Deixa eu só anotar aqui a data. Vai ser 24, né? Semana que vem, é? Semana que Isso. 24, 24. 24/11. Tá certo. Então vamos. Depois vai ser dezembro. Então vamos fechar os nossos olhos, imaginar a figura meiga de Jesus e agradecer. Jesus, mestre e amigo, agradecemos por esses momentos em que estivemos juntos, em seu nome e em companhia dos bons espíritos. Agradecemos as lições recebidas, essa oportunidade de aprendermos mais um pouco, e esses conhecimentos que vêm nos ajudar a fortalecer a nossa fé, a vida futura. Que tenhamos uma noite de paz, Senhor, e que suas bênçãos sejam derramadas sobre todos nós e aqueles nossos irmãos também que não puderam participar dos nossos estudos. Que os bons espíritos estejam conosco e que tenhamos uma noite, se possível, de trabalho em benefício dos nossos irmãos necessitados. Fica conosco, Senhor, nós precisamos sempre de Ti. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Um beijo, gente. Vou